Olá, meu nome é Amélie Carvalho Torres e este é um vídeo direcionado à matéria de Segurança de Informação do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, orientado pelo professor Henrique Salvador. O tema desse vídeo é para abordar a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Bom, com o avanço dos meios digitais, e o alto volume de dados gerados e armazenados pelas empresas, inclusive dados pessoais, surgiu uma preocupação com a consequência que o uso indiscriminado desses dados podem gerar. Então surge a LGPD. A LGPD ela entrou em vigor em 18 de setembro de 2020 e é inspirada na GDPR, que entrou em vigência em 2018 na União Europeia. Então, a LGPD ela é uma lei que determina novas regras que garantam a privacidade dos dados pessoais dos brasileiros. O que são esses dados pessoais? É qualquer informação que me ajude a identificar um indivíduo. Quais que são os objetivos da LGPD? O principal objetivo da LGPD é garantir um direito fundamental, que é a privacidade e proteção dos dados pessoais. Isso por meio de práticas transparentes e seguras. Ela objetiva também estabelecer regras claras sobre o tratamento de dados pessoais por parte das empresas, fortalecer a segurança das relações jurídicas e a confiança do titular no tratamento de dados pessoais, e assim, garantindo a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa das relações comerciais e do consumo. Quais que são as determinações dessa lei? Em resumo, a lei determina que o titular das informações deve ter sempre o controle de seus dados, podendo modificar, transportar ou excluir os seus dados a qualquer momento e sem burocracias. O usuário ele deve permitir de forma explícita, consciente e espontânea que as empresas utilizem seus dados pessoais para fins específicos. Então, cada parte deve deixar claro a sua responsabilidade e compromisso, e assim estabelecer uma relação mais transparente e segura. A LGPD exige que as companhias expliquem os motivos pelos quais estão capturando e tratando os dados de um usuário. E essa justificativa ela deve ser feita de maneira clara e objetiva. Então, por exemplo, ela deve evitar truques, como o uso de letras miúdas em termos, botões pré-selecionados, como aceito, assim. Ou seja, qualquer forma que induz uma aceitação automática. Bom, vamos falar um pouco sobre os impactos dessa lei. Segundo o Sebrae vai listar 4 impactos principais dessa lei sobre as empresas. O primeiro é em relação à comunicação e à relação com o cliente. Então, a empresa ela vai ter que montar uma estratégia de negócio de modo a conseguir os dados do cliente sem perder o cliente de vista. Então, ela vai ter que construir uma política de proteção, de segurança, de segurança de dados, de forma mais clara e concisa, e com uma linguagem acessível, para que o cliente possa compreender e confiar no que a empresa está dizendo. Outro impacto está diretamente ligado à coleta e análise desses dados pessoais. Então, segundo o Sebrae, talvez a empresa precise se desprender de recursos para tornar a tratativa desses dados, a proteção desses dados mais efetiva e tornar os dados mais seguros, de modo que não haja violações desses dados. Então, investir mais na proteção dos dados, esse vai ser um impacto diretamente ligado à coleta dos dados. Outro impacto está na rotina dos colaboradores da empresa. Então, é importante que a empresa determine os princípios básicos da lei. Então, todo o corpo da empresa, todo o corpo de colaboradores, eles devem estar atualizados sobre o que a lei diz, para que o cliente se sinta mais seguro em fornecer os seus dados e que a empresa tenha uma base de dados mais segura. E, claro, sofre também impacto nos custos, porque a empresa ela vai ter que se adequar a essa lei, para isso ela vai ter que investir mais em recursos, tanto para proteger os dados, quanto a sua base de dados, ou
ela vai acabar sofrendo impacto no curso caso ela não se adeque à lei. Ou seja, ela pode acabar sofrendo penalidades, multas, por conta da não conformidade com a lei. Bom, vamos falar um pouco sobre essas penalidades. No caso da empresa ela descumprir com a LGPD, ela poderá ter suas atividades relacionadas ao tratamento de dados interrompidas ou completamente proibidas. O descumprimento parcial, ou seja, a não conformidade, ele gera prejuízos também, que estão descritos no artigo 52 da legislação. Por exemplo, as multas que podem corresponder a 2% do faturamento da empresa ou limitadas a 50 milhões por infração. O órgão federal que vai ficar responsável por verificar, por fiscalizar as empresas, é o ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele pode, por exemplo, requerir das empresas relatórios de risco da privacidade, risco de privacidade, para garantir que elas estejam alinhadas à lei. Conclusões. Bom, a LGPD ela se dedicou a dar mais autonomia ao titular de dados em todo o processo de tratamento. Então, a ideia é que ele tenha uma participação ativa durante o tratamento desses dados, consentindo em cada procedimento, desde a obtenção de dados até a exclusão deles. As empresas elas deverão trilhar um longo caminho, para cumprir com essas exigências. Então, é importante que a empresa ela adquira uma política interna de tratamento de dados, contando com a ajuda, por exemplo, de um DPO, um encarregado, DPO é Data Protection Officer, e ele vai ajudar para auxiliar os setores da empresa a cumprir com a lei. E ele serve também como um canal de comunicação entre o titular de dados, o controlador e a ANPD. Bom, é isso. Obrigada pela atenção.